E ele é muito solidário, muito fraterno. E ele quebrou. Então, ele está quebrado. Ele está quebrado. Financeiramente, ele está quebrado. E aí eu vou te dizer um negócio. Ele não é tão fraterno feito você acha, não. Sabe por quê? Tem gente que recebe 20 vezes. Você, por exemplo, como político, você pode se aposentar ganhando 20 vezes o que ganha um trabalhador. Eu acho isso ruim. Eu acho isso errado. Eu acho que nossa proposta está reduzindo e fazendo convergir os ganhos dos empresários, da classe política, de quem tenha privilégios. Isso está sendo reduzido. Por favor, eu posso falar? Pode, eu também posso. Obrigado. 5.500. Por favor, a senhora terá o seu horário. O senhor não é o mandante da comissão. De forma alguma, mas nós temos que ter alguma disciplina. Não, Ministro Paulo Guedes, estou só peraí. senador, audiência pública, o senador pode dar a opinião dele. Por favor, só um minutinho. Vamos todos falar ao mesmo tempo? Não, peraí, ministro. Vamos todo mundo falar ao mesmo tempo? Ministro, dá licença. Vamos falar ao mesmo tempo, todo ministro. mundo? O senhor é convidado aqui, nós vamos lhe tratar com respeito. Eu só estou pedindo isso. Mas o senhor não vai desrespeitar senador e nem senador aqui, não. Eu não estou desrespeitando ninguém. O senhor me desculpa, ministro. Por favor. Com todo respeito, o senhor está sendo convidado. Com todo respeito, senador. O senhor adiou 3 vezes a sua vida aqui. Senador. Olha, entre nós, a gente pode até ter divergência política e tal, mas em relação aos senadores aqui, eles estão aqui e são os verdadeiros representantes da população brasileira. Com todo respeito. Mal ou bem, com todo respeito. O governo atacando a velha política, a nova política, escuta, nós somos representantes. Eu falei alguma coisa semelhante a isso? Não, o senhor quis que a senadora calasse a boca. Não, eu não disse isso. Eu falei, não mandei calar a boca. Eu não usei a expressão calar a boca. Deixa eu terminar. A senhora deixa eu falar? Eu disse não, que eu tinha que fazer um reparo. Quer dizer que E o governo central se fortaleceu e eu atribuo uma boa parte justamente da situação financeira precária hoje de estados e municípios a essa centralização de recursos que houve também naquela época, além dos juros, que foram muito altos durante o período do Plano Real. Os programas de estabilização bem-sucedidos são programas que duraram um ano e meio, e a inflação cede. O nosso programa de estabilização são 10 anos, 15 anos de juros muito altos. Então, o resultado é esse, é uma devastação nas finanças de quem estava endividado. Depois, quando fala da regra de ouro, eu gostaria também de que a regra fosse respeitada tanto para cima quanto para baixo. Por exemplo, você só pode se endividar se você acumular ativos para o Estado. Não é? Você não pode se endividar para gastar em gasto corrente, só se for investimento. Mas vale o vice-versa. Se você vender um ativo da União, você tem que reduzir dívida. Senão você fica vendendo também ativo. Eu vi críticas ao programa de privatização que eu defendia, quando eu falava sempre explicitamente, você tem que vender os ativos para reduzir a dívida. Aí as pessoas dizem, está vendendo os talheres para pagar um jantar. Ao contrário, você tem que abater a dívida, senão você realmente está vendendo os talheres para pagar o jantar. Então, eu gosto da regra de ouro e nós mas temos que aperfeiçoá-la, sim, para ela ficar cada vez mais ligada ao ritmo de investimentos ou desinvestimentos. O Conselho Fiscal, que é uma proposta que ele deixa aí, eu acho que está na essência também do Pacto Federativo. Ele chamou de Conselho Fiscal, eu gosto muito da expressão, tenho usado com a minha equipe a ideia de um Conselho Fiscal da República. O Conselho Fiscal da República. Para mim, isso é mais importante do que a reunião hoje que nós temos, o país todo em expectativa, esperando o Banco Central, a reunião do Copom, que ele vai aumentar 0,25 ou baixar 0,25 juros. Foi uma conquista nossa de ter um Banco Central que realmente combate a inflação. E agora isso, hoje, para mim, é menos importante do que um Conselho Fiscal. E o que ele falou do Spending Reviews, realmente, a cada bimestre, esse Conselho Fiscal da República faz o monitoramento, aprova no final do ano o orçamento. Esse é que é o trabalho, basicamente, de um Congresso, é trabalhar o ano inteiro no estabelecimento do orçamento do ano que vem e do monitoramento desse ano. Então, eu sou a favor do Conselho Fiscal. Essa agenda também que ele citou, de ajuste fiscal com contrapartida, é a essência do plano de equilíbrio financeiro. É o ajuste fiscal com contrapartida. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, estava com dificuldade, não queria entregar a SEDAI, etc. Então, o BNDES também fica com dificuldade de fazer a antecipação de recursos. Agora, se ele entregar a SEDAI, os recursos saem mais rápido também, porque tem uma contrapartida. Ou outro ativo que ele quer entregar, ou um plano que ele tenha de reestruturação de gastos.
A análise de custo e benefício dos programas, subsídios, 100% de acordo com o senador Serra. Realmente, a gente tem muito, não só subsídios, mas também desonerações, sem análise de custo-benefício. Nós temos que, quando você dá uma desoneração, você tem que saber para quem você deu, qual é o efeito, gerou emprego, gerou retorno social, o que está acontecendo. Nós, normalmente, concedemos concessões baseadas em poder político e poder econômico. Quem tem mais bala influencia, e seja política, seja econômica, vem aqui, pressiona e leva benefícios, independentemente dessa análise de custo-benefício que nós deveríamos fazer. Securitização de dívida, estamos de acordo, da dívida ativa. O imposto sobre fundos fechados, também, estamos de acordo com isso. E, finalmente, saneamento, ele falou que precisa, seria a favor de incentivos para saneamento. Nós achamos que saneamento é uma nova fronteira, que pode realmente atrair muitos recursos. Tem gente do mundo inteiro querendo trazer dinheiro para auxiliar em programa de saneamento, e é um problema básico. Os municípios não estão conseguindo resolver o problema de saneamento e os estados também estão com dificuldades. Então, eu acho que nós vamos ter que fazer alguma coisa, sim, nessa direção, mas está muito mais ligado ao marco regulatório, como ele mesmo chegou a falar. Dependendo de como estabeleçamos o marco regulatório, podemos decolar o ritmo de investimentos em saneamento. Senador Rogério Carvalho, eu acho, senador, depois de 4 mandatos no governo, e falando muito em ideologia, quem falou mais em ideologia, quer dizer, a eleição do Bolsonaro, veja, eu nunca tive partido político, nunca tive de lado nenhum político. Eu acho que a eleição do Bolsonaro foi uma resposta a uma conversa ideológica de 4 mandatos seguidos. Quer dizer, quem está levantando ideologias, fala assim, o Bolsonaro chegou com ideologia hoje, eu acho que foi o contrário. Houve uma conversa de ideologia de anos, anos e anos, e aí surgiu uma reação natural. E eu espero que haja espaço democrático para ver também o discurso do outro lado. Não pode ser que em 2 meses já está tudo errado, que a ideologia está dominando tudo. Eu não estou vendo isso. Eu estou fazendo um discurso absolutamente pragmático. Tem nada de ideologia no discurso, no sentido de que eu concordo com a sua avaliação de que a ideologia cega. A ideologia cega mesmo as pessoas. As pessoas perdem o sentido das coisas, né? Perdem o critério de avaliação objetiva do que está acontecendo. Então, eu concordo 100% com você que a ideologia cega. Eu concordo que eu acho até, você usou expressões ferro e fogo. Eu não vi nada de ferro e fogo até agora. Eu cheguei aqui, não vi nenhum ferro e fogo, não vi ninguém fazendo ferro e fogo. Não estou entendendo nem o discurso do que você quer dizer com o governo a ferro e fogo. Eu estou vindo aqui apresentando um programa de previdência. Aí você fala o seguinte, estamos atacando o ventre do país, tirando as pessoas no ventre do país. Eu imagino que você esteja se referindo talvez a BPC, Benefício de Prestação Continuada, possivelmente alguma coisa assim? Ao nosso sistema de seguridade, que é uma conquista da democracia brasileira vou falar sobre isso. Dos direitos, materializa a cidadania do povo brasileiro. Vou falar sobre isso. Olha só, em nenhum momento, a riqueza. Olha só, em nenhum momento, olha, isso é importante, hein? Você tem um sistema de seguridade que está aí há muitos anos. E ele é muito solidário, muito fraterno. E ele quebrou. Então, ele está quebrado. Financeiramente, ele está quebrado. E aí eu vou te dizer um negócio. Ele não é tão fraterno feito você acha, não. Sabe por quê? Tem gente que recebe 20 vezes. Você, por exemplo, como político, você pode se aposentar ganhando 20 vezes o que ganha um trabalhador. Eu acho isso ruim. Eu acho isso errado. Eu acho que nossa proposta está reduzindo e fazendo convergir os ganhos dos empresários, da classe política, de quem tenha privilégios. Isso está sendo reduzido. Por favor, eu posso falar? Pode, eu também posso. Obrigado. 5.500. Por favor, a senhora terá o seu horário. O senhor não é o mandante da comissão.
De forma alguma, mas nós temos que ter alguma disciplina. Não, ministro Paulo Guedes, peraí. O senador pode ministro, dar a opinião dele. Por favor, só um minutinho. Vamos todos falar ao mesmo tempo? Peraí, ministro. Vamos todo mundo falar ao mesmo tempo? Ministro, dá licença. Vamos falar ao mesmo tempo, todo ministro. mundo? O senhor é convidado aqui, nós vamos lhe tratar com respeito. Eu só estou pedindo isso. Mas o senhor não vai desrespeitar senador e nem senador aqui, não. Eu não estou desrespeitando ninguém. O senhor me desculpa, ministro. Por favor. Com todo respeito, o senhor está sendo convidado. Com todo respeito, o senhor adiou senador. 3 vezes a sua vida aqui. Senador. Olha, entre nós, a gente pode até ter divergência política e tal, mas em relação aos senadores aqui, eles estão aqui e são os verdadeiros representantes da população brasileira. Com todo respeito. Mal ou bem, com todo respeito. O governo atacando a velha política, a nova política, escuta, nós somos representantes. Eu falei alguma coisa semelhante a isso? Não, o senhor quis que o senador calasse a boca. Não, eu não disse isso. Eu falei, não mandei calar a boca. Eu não usei a expressão calar a boca. Deixa eu terminar. A senhora deixa eu falar? Eu disse não, que eu tinha que fazer um reparo. Quer dizer que a senhora não me deixa falar. Perfeito. O senhor Então a senhora cometeu fala. um equívoco. Então a senhora fala. Nós não aposentamos com 30 vezes salário de ninguém. Nós estamos no teto. Os senadores se aposentam com R$ 5.500 o máximo e não 30 vezes acima do que a população brasileira. Agora os militares sim, aposentam com 30 vezes mais. Deixa eu fazer uma pergunta factual. Posso fazer uma pergunta factual? Só um reparo, doutor. Alguém recebe uma aposentadoria? Vocês já leram no jornal alguma vez que alguém tem uma aposentadoria de 60 mil ou de 70 Sim, mil? doutor Paulo, já leram, doutor Paulo Guedes. Pois é, isso só um reparo. estamos... Eu fui relator do Senador, do projeto de lei da reforma da Previdência, do FUNPRESP, e o senhor sabe que é um sistema de capitalização. Pois é, eu ia lhe perguntar isso. Eu ia lhe perguntar isso. Sim, o problema não está aí. O problema é capitalizar para o coitado e só ter contribuição do trabalhador, não ter contribuição do patrão. Aí fica difícil. Que bom, né, senador? Estamos de acordo, então, porque eu entendi que o senhor falou que o sistema de capitalização é terrível, que ele é muito ruim. Veja, nós não podemos misturar o sistema geral de previdência com os regimes próprios de previdência. Senador. Se a gente fizer essa mistura, aí a gente vai criar uma conta que é impagável e o trabalhador do Sistema Geral de Previdência não pode pagar essa conta. Querido senador Rogério, por favor. O senhor teve um tempo para falar. Eu estou pedindo um tempo para eu falar agora. Não, só isso. O senhor, quando o senhor falou ideologia, eu podia ter virado e falar assim, não, ideologia eu não falei, eu esperei o senhor falar. O senhor pode concluir as respostas que o senhor quiser, o senhor tem o tempo necessário para concluí-las. Por favor, pode continuar. Eu não vou nem entrar nesse assunto, sabe por quê? Esse assunto de ideologia é o território conhecido dos senhores. Os senhores conhecem esse território, os senhores usaram esse território. E agora houve uma eleição justamente quem entrou nesse território. Veja, eu não estou nesse território. Eu não estou nesse território. Se o presidente manda, no dia 31 de março, fazer comemoração do golpe militar, isso não é ideologia? Pois é, o senhor acha que eu vou entrar numa discussão dessa com o senhor hoje? Por favor. Por isso que quando o senhor falou em ideologia, o senhor puxou um território que não é o meu. Eu não quero entrar nesse território. Vamos garantir a palavra ao ministro, por favor. Não quero entrar nesse território, entendeu? Eu adoraria que o senhor discutisse isso com os políticos. O político tem que discutir ideologia, esse troço todo. Eu sou um técnico e estou dizendo o seguinte, estou tentando uma migração para o sistema de capitalização que, em primeiro lugar, é um sistema que visa garantir as aposentadorias que hoje estão sob risco. Primeira coisa da nossa reforma previdenciária. É uma obviedade hoje que o sistema está quebrando. É uma obviedade hoje que o sistema está quebrando. Então, nós estamos tentando, primeira preocupação, assegurar o pagamento das aposentadorias atuais dos mais pobres, principalmente. Porque nós estamos indo justamente nas aposentadorias mais altas e cobrando deles. Então, quem está pagando mais é quem tem a aposentadoria mais alta. E está tudo convergindo lá na frente. Está no melhor espírito da fraternidade que o senhor sempre defendeu, que o seu partido sempre defendeu, fraternidade, participação. É o que nós estamos fazendo, progressividade em vez de regressividade. Então, em si, a reforma tem duas fases. A primeira fase é uma fase para consertar, reduzir as desigualdades sociais, remover privilégios, fazer convergir, cobrar mais de quem tem mais. É absolutamente compreensível para uma plataforma como a sua. Absolutamente. Aí tem a segunda fase, que seria uma transição para um regime de capitalização. Essa fase, nós somos tão respeitosos com o Congresso que essa fase é uma segunda fase. Ela não foi definida ainda. E cabe perfeitamente, em qualquer sistema de capitalização, uma camada
de fraternidade, solidariedade, do que você quiser. Ela cabe. O que não cabe é o inverso. Você nunca, num sistema de repartição que quebrou, você não tem como ir para a capitalização. Num sistema de capitalização que leva recursos para o futuro, você sempre pode botar uma camada dizendo o seguinte: olha, isso está muito baixo, eu vou botar um imposto geral de fraternidade sobre todo mundo para pagar aquilo, tranquilamente. Então, essa transição, você tem sempre essa opção de recuar. Num regime de capitalização, você pode recuar, porque ele tem recurso, que é como... Eu ia perguntar justamente isso. Vocês fizeram, e foi um passo acertado, sistemas de capitalização, lançaram Funpresto, lançaram tudo isso. Da mesma forma, é por isso que eu acho que não pode... Eu achei interessante você introduzir ideologia. Você viu como é que esquentou? Porque esse é o clima que, quando criado, provoca. Se não criado, não provoca. Então... Ninguém quer falar em ideologia. Aí você vira para uma reforma que tem o seu espírito, que é assim: olha, nós estamos aqui tirando de quem tem mais e passando para quem tem menos. E vamos dar uma opção voluntária para quem quiser entrar num regime novo. Tudo voluntário. Não mexemos em nada, não fizemos violência nenhuma. Essa ideologia está levando para um território agressivo, a ferro e fogo. 2 meses de governo. Quer dizer, será que só vale... Eu tenho que ficar 4 anos, 4 mandatos olhando... e dizendo: ó, legal, bacana, o experimento deles. Agora, em 2 meses, já é ferro e fogo, ideologia, não sei. Vamos confundir a campanha eleitoral com o nosso ambiente aqui. Senão, o que dá é isso, uma discussão danada. E eu lamento se eu... Nós estávamos indo super bem. Aí, de repente, tem uma... Eu estou tentando fazer uma colocação construtiva. Aí, de repente, alguém entra, fala. Aí eu falo: peraí, posso falar agora? Desculpe, mas eu... sou assim também. Tem hora que um fala, o outro escuta, tem hora que um escuta, o outro fala. Então, eu não quis desrespeitar ninguém, eu quis valer o meu tempo para responder. Ainda nas suas observações, eu quero dizer o seguinte: é absolutamente pragmático. As nossas reformas são absolutamente pragmáticas e têm esse sentido social, sim, de fazer justamente com que a Previdência recupere a sua estabilidade financeira, fazendo quem pode pagar mais e convergir tudo lá na frente. E eu não quis usar o exemplo político, pode usar político, pode usar empresário, qualquer um. Nós queremos dizer o seguinte: qualquer cidadão brasileiro pode se aposentar com o mesmo resultado lá no final. Esse seria um ideal republicano. Os que ficaram para trás, os desassistidos, Para você ter uma ideia, eu tenho 69 anos. Eu nunca fui pedir minha aposentadoria. Simples como isso. Então, isso é para quem ficou para trás, isso não é para garantir privilégios, para facilitar a acumulação de privilégios, nada disso. Então, a reforma que nós fizemos foi com esse espírito republicano. Eu peço essa compreensão antes de involucrar isso como se fosse um negócio ideológico. Não é, é um negócio prático. No futuro, todos os regimes de capitalização, todos os regimes previdenciários serão de capitalização. Eu estou te dizendo isso com uma convicção de quem conhece a dinâmica dos juros compostos. Ou você bota os juros compostos para trabalhar a favor do trabalhador, você vê como ele é capaz de destruir estados e municípios quando ele trabalha contra? Ele é a favor do trabalhador se você botar ele para trabalhar a favor. É só isso, é uma observação técnica. Ia dizer também o seguinte: quando as outras observações, o Banco Central ainda não baixou os juros, são 60 dias, eu também não vou defender aqui Banco Central. O Banco Central é independente, o Banco Central derrubou uma inflação aí, trabalhando. Eu não vou nem entrar nesse espaço, eu só quero te explicar que eu não vou entrar no espaço do Banco Central. Distribuição de renda, nenhuma visão de Brasil. Puxa, acabou de acontecer uma eleição, um governo foi eleito. Aí, quer dizer, o que eu posso responder? Não existe visão de Brasil, eu não sei o que vocês querem fazer. Isso é uma discussão política, eu peço desculpas para não entrar. Porque isso apaixona. Eu não quero entrar na paixão. Não quero entrar na paixão. O senador Jean Prats fez 3 observações também, uma sobre o imposto de renda. O mundo financeiro, senador, o mundo financeiro, eles calculam o valor presente de um projeto qualquer, de exploração de petróleo, e aí se você cobrar o imposto, primeiro eu concordo 100% com a sua ideia, é o seguinte: o Brasil está sendo visto mesmo e percebido lá fora como uma nova fronteira. O que há de melhor
do ponto de vista de exploração de petróleo para os próximos 20, 30 anos. É fato isso, existe essa percepção. O Brasil pode ter uma riqueza semelhante ao que foi a riqueza do Oriente Médio, sim, é uma fronteira enorme. É isso que eu estou jogando a favor quando eu falo no Pacto Federativo e na descentralização de recursos, é a ideia justamente de você usar esses recursos para criar um novo país. Um novo país onde as federações são fortes, onde o dinheiro está próximo do povo, onde o presidente eleito, ou o prefeito eleito, ou o governador eleito tem capacidade financeira de resolver o problema de saúde, educação, na base. Não é um ministro aqui de cima, abstratamente, falando vou acabar com o problema da educação no Brasil. Não existe isso. Quem já foi executivo sabe que a ação é feita localmente. É lá dentro, é o prefeito, é o governador que enfrenta isso. Nós conversávamos isso um pouco antes de vir para cá, eu conversava com o senador Aziz, ele dizendo, o ministério, dinheiro no ministério é uma coisa, dinheiro na mão de quem está lá fazendo a escola, fazendo o ambulatório é outra. Né? Bom, então, o que eles fazem, senador, é o seguinte, se você... Então, vamos supor que há um certo interesse que eles pagariam 100. Há um interesse enorme, eles pagariam 100. Se você bota o imposto, ele deduz esse imposto e ele pagaria, vamos supor que o imposto no final dê 30 ou 40, que você ache, é muito bom cobrar esse imposto, porque já que eles são competitivos, estão competindo para extrair nossa riqueza, vou botar um imposto. Na hora que você bota o imposto de 30, ele faz o cálculo econômico dele, eu pagaria 100. 30 vai para o governo, sob forma de imposto, eu só pago 70. Eu vou bidar no leilão por 70. O imposto é 0, ele paga 100. Eu te digo isso como uma pessoa que já participou de muito leilão do outro lado. E sempre sabendo o seguinte, eu estou disposto a pagar tanto. Eu também, já participei de muitos. Então pronto. Então, se você... Já fiz estudo de viabilidade e entrada nisso. Isso. É um fluxo de caixa de 45 anos. Isso, faz o seu fluxo de caixa. Não dá para colocar num bônus de um dia. Não dá, não cabe. Eles fazem o cálculo, sim, da participação governamental do fluxo de 45, 50 anos de produção. O que eu digo é o seguinte, ninguém paga mais porque tem um imposto. Ninguém paga mais porque tem imposto. Você paga menos. Se tiver imposto, você paga menos. Se tiver muito imposto, você paga muito menos ainda. Faz o teste no limite, põe o imposto 100%. Não, esse é aquele conceito, vai pagar ministro, zero. Desculpe, é aquele conceito que os grandes, a doutrina internacional da área de análise econômica, da área de petróleo e de todas as concessões desse tipo, chama de government take. Government take do Brasil pode subir sim. E o government take é composto de royalties, participação especial, bônus de assinatura, rental fee, todos esses, isso tudo como imposto de renda, economia, sabe o que é? Essa beleza de economia que você estuda anos para entender que você pode botar da forma que você quiser. No final, isso tudo vira um número. Exatamente. E você sabe que quando você tentar tirar de um lado, do outro lado o sujeito compensa. Entendeu? Então, mas eu respeito o seu ponto de vista. Não, mas nesse caso aqui você está comparando isso com outros cenários de entrada em países diferentes. Está somando lugares para entrar. Eu vou simplificar. Isso é assunto do ministro que esteve aqui ontem. Isso. É ele que vende as reservas brasileiras. Mas a visão do ministro da Economia é fundamental. Bom, eu já tenho a minha visão. Se a gente for muito esfomeado, a gente perde o investidor ou perde o investimento. Eu já tenho a minha visão e eu acho o seguinte, que você tem várias formas de extrair isso do investidor estrangeiro. Uma delas é você bota bastante imposto e ele faz um lance um pouco menor. A outra você bota menos imposto e ele faz Essa um lance é a nossa um pouco discordância, maior. não faz. Perfeito. E a outra conteúdo nacional e capacitação de mão de obra, que também a gente não tem um plano claro do governo. Mas é válido, é tranquilo. Não, mas isso é uma conversa boa, longa. Isso é para uma conversa de 2 horas. Mas não é para aqui. Nós temos o seguinte, eu fui comunicado agora pelo presidente do Senado que às 18 horas vai começar a ordem do dia e talvez seja votada a PEC que foi votada ontem na Câmara. Então, nós vamos encerrar essa sessão em 40 minutos. Eu vou interromper, se ultrapassar o tempo, eu vou interromper, porque senão não tenho como. Nós temos que abrir a sessão ainda do Senado. A sessão não foi aberta porque a sessão está funcionando aqui. Presidente, só fazer uma reclamação aqui. Nosso presidente Davi vai votar hoje a PEC, ele está mais rápido que a oposição. Eu não sei, eu soube disso. Não, ele não me falou isso. Como líder da oposição, fui derrotado pelo presidente da casa. Vai ser votado hoje? Senadora Cátia Abreu, depois senador Alessandro Vieira, depois senador Randolfo Rodrigues. Não, o senhor é o último. Tem muita gente aqui. Agora, tem duas coisas aqui.
Ministro Paulo Guedes, a sugestão do projeto, o senhor dá só o que recebeu para mandar para a gente sugestão em relação a esse aí das unidades. E recebe ali, daí o senhor fornece para nós. Só lhe dar um toque aqui. Você está hoje. Como é que eu faço? Aqui, tudo isso, sem perder na ternura. Não sei, mas bicho.